O porquê que sair de um relacionamento abusivo é tão complicado e não é tão fácil assim como as pessoas imaginam. Bom, por muitas das vezes a gente vê reportagens na televisão de mulheres que passaram por situações muito humilhantes, muito constrangedoras em relacionamentos com homens, ou até mesmo mulheres, homens com mulheres, enfim, né? O porquê que é tão difícil sair desse relacionamento? Bom, eu vou contar uma pequena parte de um relacionamento que eu tive, né, para que vocês possam mais ou menos entender como funciona o cérebro de uma pessoa que está com dependência emocional em outra pessoa, principalmente quando essa pessoa está com um problema entre o pai e a mãe. Aquele homem ou aquela mulher que ele está se relacionando naquele momento é como se tornasse um porto seguro daquela pessoa. Eu vou te contar um relato meu. Bom, eu tô num parque, ao ar livre, com os meus filhos, então se tiver gritaria aí, vocês já sabem o que foi. Bom, eu nunca tive um relacionamento muito bom com a minha mãe, né? O nosso relacionamento foi muito conturbado. A gente vivia praticamente, eu vivia sob um regime militar dentro da minha casa. Nunca soube o que é um amor de mãe, muito menos o de pai. Vivi praticamente largada na minha vida inteira. Eu sempre tive que me virar em absolutamente tudo. Tudo. Não tive proteção nem de mãe nem de pai, portanto que isso me colocou em sérios apuros, né? Principalmente na minha primeira infância, né? Na minha adolescência também e tudo. Mas eu falo assim que se não fosse a mão do Senhor me guardando em certas ocasiões, eu acredito que hoje eu nem estaria viva. Bom, vamos lá. Né? Como eu disse, eu não tinha um relacionamento muito bom maternal com a minha mãe. Eu vivia praticamente um inferno dentro da minha casa, né? Então, eu infelizmente tive muitos relacionamentos, mas nenhum dava certo. Até que eu conheci um cara no Facebook numa sala de bate-papo. Pois bem, começamos a conversar ali, marcamos um encontro e aquele homem parecia ser um príncipe encantado, um homem lindo, maravilhoso, né? Mais velho que eu. Era assim, parecia assim ser o meu porto seguro. Parecia que era realmente o homem que iria me salvar, cuidar de mim e me proteger em todas as áreas. Pois bem, nós começamos aquele relacionamento, né? Ele me levou para casa dele, me apresentou a família dele, comecei a conviver, né, no meio do círculo dele ali de amizades, familiares e tudo. Pois bem, o tempo foi passando e aquele homem começou a mostrar as garrinhas, como sempre, né? Sempre acontece. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a me privar dos meus círculos de amizade, né? Eu lembro até na época que uma amiga minha engravidou e eu seria madrinha dessa menina. E ele me proibiu. Ele me proibiu de ir, né, na igreja, na apresentação dessa menina. E eu achava que aquilo ali era um cuidado, né, que ele estava tendo comigo, porque eu também já não estava muito bem com essa amiga minha e tudo assim. Então eu falava assim, ele deve estar cuidando de mim, né, porque eu não venha sofrer com as minhas amizades. Pois bem, então foi ali que eu comecei a realmente me afastar, né, dessa única amiga praticamente que eu tinha. Né? Tudo a gente contava uma para outra, mas depois desse relacionamento que eu comecei a ter, a gente foi se afastando aos poucos, né? Ela foi tendo alguns problemas no casamento dela, enfim, eu fui me afastando porque eu vi que aquilo ali também já estava me afetando em algumas coisas. E eu comecei a frequentar muito o círculo social dele e me afastar muito daquilo que era meu, né? Da minha família, fala-se de tios, primos. Eu não frequentava mais esses lugares, me afastei totalmente da igreja, não frequentava mais a igreja. Então, assim, eu participava praticamente só do círculo dele. Eu não tinha mais a vida Stephanie, era somente a vida dele, tudo era ele. E quando eu tentava levar ele para algo, para perto de mim, com relação à minha família, alguma coisa assim, ele sempre dizia que não, que ele estava com vergonha, que aquele não era o momento certo e tudo. Então eu nunca forçava, porque eu achava assim, ele deve estar com vergonha e tudo mais assim, então eu não vou forçar a situação. E o tempo foi passando, eu fiquei nesse relacionamento praticamente 8 meses. E em 8 meses nós terminamos 8 vezes. Ele sempre terminava comigo. Por coisas bobas, ele sempre terminava comigo. E todas as vezes que ele terminava, eu tinha que ficar trancada dentro de casa com a minha mãe. Então aquilo ali pra mim era um inferno.
porque eu tinha que viver com brigas, com insultos, com agressões da minha mãe dentro de casa, né? E eu na época estava desempregada, eu procurava serviço, mas eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia achar um emprego para me sair daquela situação. E também, por mais que eu e minha mãe vivêssemos naquela brigaiada, naquela situação, eu não conseguia me soltar, me libertar dela, porque, querendo ou não, ela era a única figura de autoridade, era a única figura assim que eu via como proteção, sabe? Por mais que não havia nenhum tipo de proteção, mas ela era a única pessoa de proteção que eu tinha. Então eu cresci e vivi nesse círculo, né? Nesse ambiente assim de brigas, de tudo, de praticamente tudo. Enfim, achei que estava tendo uma briga ali. Então ele começou a falar assim que se eu não concordasse com as ideias dele, que se eu não concordasse com as atitudes dele, que era para mim sair daquele relacionamento, que era para mim viver minha vida. Só que ele sabia como eu vivia com a minha mãe dentro de casa. E ele usava isso como arma. Ele usava isso como arma porque ele sabia que ele era o meu piloto de fuga, né? Que eu me sentia... que por mais que eu vivia um inferno com a minha mãe e eu vivia também um inferno com ele, mas eu não sei te explicar, mas era preferível eu estar com ele do que dentro de casa com a minha mãe. Porque estar dentro de casa com ela era praticamente impossível. Eu desejava, assim... Enfim, eu tinha pensamentos, assim, praticamente todos os dias de não existir mais. Tamanha era a luta e a guerra dentro de casa com ela. Enfim, então o tempo ele foi passando o tempo. E eu cada vez mais fui me aprofundando mais no mundo dele, na vida dele. E chegou um determinado tempo que eu já não sabia mais quem eu era. Eu já não tinha mais vida própria, eu já não me vestia mais como eu queria, eu já não vivia mais como eu queria. Para vocês terem noção, eu tinha que comer o que ele queria que eu comesse. Eu tinha que beber o que ele queria que eu bebesse. Eu não poderia comer as comidas que eu gostava, eu não poderia beber aquilo que eu gostava de beber. Eu tinha que beber e comer aquilo que ele queria. E chegou um momento que pra mim estava praticamente insustentável. E foi bem nessa época que eu achei que eu estava grávida. Sim. Eu cheguei a pensar por um tempo assim que eu estava grávida, entrei em parafusos, entrei em surto. Falei, agora o que vai ser da minha vida, né? Eu já não vivo um relacionamento muito bom. Já não vivo uma vida muito boa com esse cara. Se eu estiver grávida, eu vou estar presa a ele pro resto da minha vida. O que eu vou fazer? Eu não vou poder sair dessa situação nunca. Porque por mais que você tá ali, você se separa do cara, mas quando você tem um filho, querendo ou não, você tá ligado a ele pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida, você tá ligado a ele. Vocês vão ter que ter contato pro resto da vida. E foi aí realmente que eu quase surtei. E eu caí na burrice de contar pra ele que eu estava achando que eu estava grávida. Pra quê? O sonho dele era ser pai, né? Porque ele tinha se separado de uma mulher que tinha passado por alguns problemas e ele tinha se separado dessa mulher e essa mulher não realizou o sonho dele de ser pai. E quando eu caí na burrice de contar pra ele que eu achei que eu estava grávida, gente, aquilo que era um inferno triplicou. Nem falo que duplicou não, triplicou, quadriplicou. De tão insustentável que ficou aquela situação. E eu ali desesperada, e ele queria que eu fizesse o teste de gravidez imediatamente. Ele queria que eu fizesse o teste de gravidez a qualquer custo e tudo. E eu ali morrendo de medo de fazer aquele teste. Gente, se eu estiver grávida, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Fiz o bendito do teste. E graças a Deus deu negativo. E eu vi a tristeza no olhar daquele homem quando o teste deu negativo. Tipo assim, né? Ele queria que eu estivesse grávida de todo jeito. Só que aí eu já comecei a me precaver e comecei a falar assim, gente, tá insustentável essa situação que eu tô vivendo. Eu preciso sair dessa situação. Não tem como eu ficar aqui. Até que aconteceu algo que foi decisivo para que isso acontecesse. Estava tendo uma festa, né, na cidade da onde ele tinha nascido. Era uma região pequenininha, uma cidade pequenininha. Estava tendo uma festa da cidade e tudo. E ele me chamou pra ir.
E eu não gostava de ficar sozinha com ele, porque eu me sentia insegura, sabe? Eu tinha medo que ele fizesse alguma coisa contra mim. Tamanho medo que eu tinha de ficar com ele sozinho. Tá vendo como que a mente da gente é louca? Eu não gostava de ficar próximo a ele, mas entre viver o inferno na casa da minha mãe e viver essa coisa com ele, eu preferia ficar com ele, porque querendo ou não, os pais dele me faziam muito bem. Sabe, os pais dele, assim, eram pessoas maravilhosas. Então, era como se fosse um alívio pra mim estar próximo aos pais deles. Enfim, a gente foi pra essa festa. Chegando lá, o que aconteceu? Nós estávamos sozinhos nesse lugar. E do nada ele começou a me tratar mal. Do nada ele começou a me tratar mal. Só que ele começou a me tratar mal na frente de todo mundo. Ele começou a me tratar mal, sabe? Tinha vários casais junto com a gente, assim, tudo assim. Ele começou a me tratar mal na frente dessas pessoas, não queria ficar perto de mim, não queria me beijar, não queria se aproximar e tudo. E assim, começou a armar um barraco, sabe? Do nada mesmo começou a armar um barraco assim. Aí eu parei e falei assim, gente, eu não quero isso pra mim. Chega. E eu lembro que eu deixei ele sozinho na festa. Voltei pra casa dele a pé, era longe da onde a gente estava, mas eu fui a pé até a casa lá. Peguei as minhas coisas, joguei tudo dentro da mala, peguei as minhas coisas e fui pro ponto de ônibus. E eu lembro que eu tava com R$ 10 na época. Fui pro ponto de ônibus, só que do ponto de ônibus até onde eu precisava ir, na minha casa, não dava. A passagem era muito cara, então o ônibus iria me deixar praticamente no meio do caminho. E o resto do caminho eu teria que andar a pé. Eu teria que andar a pé mais ou menos umas 3 horas pra chegar lá em casa. E eu falei, gente, o que eu vou fazer? E aí ele chegou na casa dele, começou a me ligar desesperadamente, perguntando, né, me ligando. Nossa, barulheira. Gravar ao ar livre é isso. Me ligando desesperadamente, eu não atendia, só que, tipo assim, ao mesmo tempo eu ficava assim, porque os meus documentos estavam com ele. E eu falava assim, agora o que eu vou fazer? Aí, por fim, eu atendi. Quando eu atendi, deu 2 minutos, ele apareceu lá onde que eu estava. Deu 2 minutos, ele apareceu lá onde eu estava, com o carro, desesperado, mas me xingando, sabe? Me pegou pelo braço assim, me tacou dentro do carro. E a gente voltou pra casa dele e tudo. Aí a gente chegou lá, a gente teve uma briga horrível. Mas foi assim, foi a pior que a gente teve. A gente tinha tido outras, mas essa foi a pior que houve. Sabe? E aí, entre insultos, só não existiu outras coisas porque eu falo assim que Deus colocou a mão. Mas assim, nós começamos a nos falar coisas que não devia. Tudo que estava engasgado na minha garganta foi pra fora. Coloquei tudo pra fora e tudo. Então aquilo ali, né, subiu mais ainda a raiva dele. E eu vi ao ponto assim que se Deus não intervisse, ele realmente iria de arrasta pra cima com a minha pessoa. Então eu acredito sim, de verdade, que se Deus não tivesse intervido naquele dia ali, porque tava só nós dois sozinhos. E a gente tava praticamente no meio do mato, sem praticamente vizinhos nenhum ao redor. Então se acontecesse alguma coisa, ninguém ia ficar sabendo. Porque a minha mãe não sabia onde que eu tava, pra ela pouco interessava onde eu tava, com quem eu tava e tudo. Então eu acredito que foi a mão do Senhor, sabe? E eu lembro assim que, né, infelizmente eu não tinha como ir embora e tudo. Permaneci naquela casa, mesmo depois de tudo que aconteceu. E eu lembro assim que no outro dia, cedinho, a gente levantou, foi embora, né? Ele veio, me deixou lá na minha casa e tudo assim. Ele foi pra casa dele. E depois daquele dia, eu falo assim que eu tomei uma decisão, sabe? Eu me distanciei, bloqueei ele em tudo que eu tinha. Bloqueei ele em tudo, absolutamente tudo que eu tinha, sabe? Não tive mais contato nenhum com ele, né? Em nenhuma rede social, telefone, nada assim, tudo assim. E depois eu também, sabe? Eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor assim, para que mudasse, sabe? A minha história, transformasse a minha história e tudo. E passou pouco tempo depois eu conheci o meu marido, né? Que a gente tá casado, já vai fazer 12 anos já. Então assim, se você tá nesse tipo de relacionamento, sai fora. Sai fora de verdade, seja tanto você homem ou mulher, sabe? Porque a culpa nunca vai ser sua, mas eles vão colocar na sua cabeça que a culpa é sua daquele relacionamento estar tão ruim daquele jeito. Eles vão dar um jeito de colocar a culpa em você.
E você, muitas das vezes, vão se sentir tão culpadas, e vão se sentir tão assim, falar assim, eu não posso abandonar esse cara, eu não posso abandonar essa mulher, porque sou eu que tô destruindo a vida dele, sou eu que tô fazendo isso com ele. Mas sai fora. Sai fora o quanto antes, não permaneçam, sabe? Saiam pela sua vida. Creia que você é importante. E sai fora, faz igual eu fiz, sai, bloqueia todo mundo, sabe? Eu não tive contato mais com a família dele, não tive contato com amigos dele, não tive contato com mais ninguém do círculo dele. E eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz. Ele me procurou, não sei como, ele conseguiu me achar outras vezes, mas eu não atendi, não falei, e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Então, assim, sai fora desse tipo de relacionamento. Não faz bem pra ninguém.